Diz assim a palavra de Deus: e eles clamavam a grandes vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramar sangue sobre si. 29. E aqui sucedeu que, passado meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E ele reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Deitado, você pode se sentar. Glória a Deus. Essa semana eu estava buscando direção de Deus para trazer uma palavra da parte do Senhor para a igreja. E eu confesso para vocês que na segunda-feira eu busquei outra palavra, mas eu acho que é essa. É uma palavra que eu já tinha pregado, iluminado, eu tinha pregado. Como eu já falei para vocês, eu tenho algumas pregações prontas, mas para ser honesto com vocês, quem prega a palavra, quem busca, às vezes tem hora que parece que Deus não fala com a gente. Não sei se você teve essa impressão. Você lê, parece que aqueles 31.102 versículos que existem na Bíblia, 66 livros, parece que se torna pequeno e você ora, busca, mas parece que não fala. Eu estava assim. Eu disse: se Deus não fala, deve ser essa. Mas você sabe quando você sente que parece que falta alguma coisa? E eu busquei a Deus e parecia que me senti vazio essa semana. Muitos problemas na empresa, muitos problemas particulares, assim foi, mas assim, nada demais. Porém, eu não estava conseguindo ouvir a voz de Deus, isso estava me incomodando essa semana. E ontem de manhã, dei um pouco a minha esposa e eu fui buscar Deus. Ali pelas umas 10 horas, disse: Senhor, qual é a direção que eu tenho para trazer a palavra? Porque eu não quero, eu sei do temor e da responsabilidade que é trazer uma palavra da parte de Deus para o teu povo. E eu disse: Senhor, fala comigo. Eu tenho aí 100 e poucas pregações prontas, mas estão prontas. E qual é que tu tens para amanhã? E quando eu fui orar, era umas 10h50 até umas 11h20 mais ou menos. Fiquei orando ali, adorando o Senhor. E quando eu abri a palavra, o Senhor me levou exatamente a esse texto. E o título da mensagem hoje, que eu quero deixar um título para você, diz assim: parece ser uma heresia, parece ser uma incoerência, mas às vezes acontece conosco. Porque Deus não fala mais. Esse é o título. Porque Deus não fala mais. Se eu perguntar para você ou para mim, claro que Deus fala. Como que não fala? Mas por que eu não escuto? Por que no meu coração não é tocado? Por que meu coração não ferve quando eu leio a palavra? Por que quando eu começo a ler as escrituras, aquilo não entra dentro de mim? Por que isso acontece na nossa vida? Por quê? Por que parece que a gente vai orar e você começa a orar 1, 2, 3, 4 minutos e daqui a pouco o teu pensamento está longe, você não está mais ali? Por que isso acontece? Por que às vezes a gente não sente a presença de Deus? A gente vem aqui, entra na igreja e sai e parece ser um religioso. Por que isso acontece? Por que tem hora que a gente está numa unção, Deus fala com a gente e parece que tem um momento de seca? Parece que a gente vem, entra no culto e a palavra não fala mais conosco. O que acontece? Por que está acontecendo isso com a gente? Eu quero, se Deus me der graça de ministrar aquilo que Ele ministrou na minha vida, você vai sair diferente aqui hoje. Deus vai falar contigo. Você vai sentir a presença de Deus. Quando você sair daqui, você não será mais o mesmo. Aleluia. Glória a Deus. E eu buscava Deus. E quando Deus me levou esse texto, foi o primeiro texto que Deus realmente falou comigo quando eu me converti há 20 anos atrás, mais ou menos. Eu li a história do profeta Elias, o profeta de fogo. Elias aparece no capítulo 17 do livro de 1 Reis, misteriosamente.
Se você olhar todos os outros profetas, os reis, ele dizia Isaías, filho de Amós, né? E assim, e qualquer profeta ali, eles colocavam genealogia, de onde era. Poucos homens na Bíblia não têm genealogia, porque para o judeu era muito importante saber de qual família era, de qual tribo ele era, de onde ele veio, qual a sua cidade natal. E de repente aparece Elias. Não diz quem é o pai dele, nem a mãe. Só diz que ele era de Tisbe. Tisbe nem é citado na Bíblia, a não ser por causa de Elias. Me parece que era um vilarejo. Mas se você olhar, cidade de Tisbe, território de Tisbe, só por causa de Elias apareceu esse nome na Bíblia, Tisbe. Elias, o Tisbita. Você não vai encontrar nenhum outro chamado de Tisbita. De Tisbe. Deixa eu falar algo para você. A tua rua, a tua cidade, pode até não ser conhecida, mas se você for um homem, uma mulher de Deus lá, ainda vão falar muito do lugar onde você nasceu, aleluia, por tua causa. Só se levantar um homem, uma mulher de Deus, Deus já muda a tua história, da tua casa, da tua cidade, aleluia. E Elias aparece lá. Deus chama Elias, ele dá uma profeta para o rei, aliás, dá uma palavra para o rei Acabe. E Acabe foi um rei que diz a Bíblia que ele muito irritou ao Senhor, porque ele se casou com Jezabel. E Jezabel era de Sidom. Ela adorava outros deuses, Baal, Balins, né? Azerá, que eram os deuses da época. Então, o próprio Acabe faz um altar dentro da sua casa, diz a Bíblia, ali no capítulo 17, para adorar a Baal. Imagina o rei de Israel, que era Deus conhecido como Deus de Israel, agora o próprio rei de Israel faz um altar de Baal dentro da sua casa. E isso irritou o Senhor. E Deus levanta o profeta Elias. E ele manda dar uma palavra para Acabe, que diz, segundo a minha palavra, por 3 anos e meio não vai mais chover em Israel. Por que ele disse isso? Porque Baal era tido como o Deus das colheitas, o Deus da chuva. Então quando eles clamavam a Baal, segundo as crenças antigas, o Baal, ele mandava chuva, ele fazia com que as colheitas produzissem. E Deus, assim como no Antigo Testamento, naquelas 10 pragas, aqueles deuses do Egito, ele deu uma praga para cada deus, para envergonhar cada deus. Porque o Deus único é o nosso Deus, o Deus de Israel, o meu Deus, o teu Deus, aleluia. E quando, então, ele dá essa palavra, eles disseram, não, isso é mentira, porque nós vamos orar para Baal, Baal, a chuva, né, a colheita está sob domínio de Baal. E por 3 anos e meio, não chove em Israel. Secou aquela terra. E aquela terra ficou seca. E Deus manda Elias se esconder numa caverna. E todos os dias ia um corvo, só faltava a gravatinha borboleta. Ele trazia pão e carne para Elias, pela manhã e pela noite. Elias ficava naquela caverna, tendo intimidade. Deixa eu falar algo para vocês. Às vezes Deus chama a gente, e a gente pensa aqui agora, Deus dá uma palavra, a gente vai lá, só que às vezes Deus nos faz, Mary, colocar a gente na caverna, por 3 anos e meio, e a gente pensa, mas Deus me chamou, Deus falou profundamente, eu tenho um ministério, e Deus, sim, tu tens, mas eu preciso de você na caverna, porque é lá que você vai ter intimidade comigo, lá você vai ter que aprender a ter paciência, porque Deus não te dá paciência. Tem muita gente que ora pedindo paciência, Deus nunca vai te dar paciência. Deus vai te dar bastante coisa, bastante tribulação, para você exercitar a paciência. Deus não vai dar paciência. Ai, paciência, vem cá. Não existe isso. Quando você é muito nervosinho, pode perceber. Romanos 5,3 diz assim, porque a tribulação produz a paciência. O que produz paciência? A tribulação. Você é estressadinho, estressadinha? Sabe o que Deus vai fazer? Vai dar bastante tribulação para você exercitar a paciência. E a paciência produz a perseverança. Você desiste fácil das coisas, Deus vai te dar tribulação para você exercitar a paciência, para então ser perseverante. Não desistir fácil das coisas. E diz que a perseverança
produz experiência. E às vezes a gente pede assim, Senhor, me dá uma experiência contigo. Deus vai te dar tribulação, para você ser paciente, para ser perseverante, não desistir, para ter uma experiência. Aí você diz assim, Senhor, eu não tenho mais esperança. Então Deus vai te dar uma tribulação para produzir paciência, para produzir perseverança, para dar uma experiência, para você ter esperança. Porque você então sabe que se você esperar em Deus, a coisa vai acontecer. E essa esperança, ela não traz confusão, ela traz paz. E a gente ora para pedir paz, então olha o processo de Deus. Tribulação, paciência, perseverança, experiência. Perseverança, experiência, paz. Para então depois derramar o amor pelo Espírito Santo que nos foi dado. Se você quiser conferir em casa, Romanos capítulo 5, versículo 3 até o 5. Esse é o propósito de Deus. E nós não entendemos, não vimos como as coisas como Deus faz. E naquela época, o povo estava como a terra. A terra estava seca. Eram 3 anos e meio que não chovia mais. 3 anos e meio que não havia uma gota de chuva sequer. Imagine, os animais deviam estar magros. Tudo estava... as plantas tudo secando. Então naqueles dias Deus faz com que Elias é sustentado pela viúva de Sarepta, de Sidom, lá no território inimigo. E depois ele diz, Elias, vai agora e te apresenta a Acabe. Faz um desafio para eles. E no capítulo 18 que a gente leu, Elias se apresenta a Acabe. O rei Acabe diz assim, o povo está dividido. Eles querem o Senhor como Deus, mas também querem Baal como Deus. E deixa eu falar algo para você. Às vezes nós aqui dentro da igreja estamos divididos. Nós queremos servir a Deus, mas também queremos fazer as coisas do nosso jeito. Nós queremos ser popular. Nós queremos servir a Deus, mas queremos agradar os homens. E quando se agrada os homens, não se agrada a Deus. Eu tenho aprendido que quando eu agrado todo mundo, eu estou desagradando a Deus. Às vezes nós precisamos falar algumas coisas que as pessoas não vão gostar. Porque pense que era fácil Elias chegar para o rei da época e dizer assim, Ei Acabe, tu tens perturbado a Israel, tu tens feito coisa errada. Não era fácil, era mais fácil dizer, tu és uma bênção, Deus está contigo, rei. O rei ia dar presente para ele, ia dar uma de Balaão, ia receber. Então o profeta, ele tem que falar aquilo que Deus manda, e nem sempre é bom para o ouvinte ouvir. E ele chega e faz um desafio, que a gente chega no texto que a gente leu. E ele diz assim, se Deus é Deus, servir a Deus. Se Baal é Deus, servir a Deus. E ele faz o desafio e pede 2 bezerros. E ele coloca esses bezerros, né, e fez a seguinte proposta, o desafio. Se o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Então ele pede para os 450 profetas de Baal colocar um bezerro em cima do altar, cortaram em pedaços e disse, agora vocês orem ao Baal, orem ao seu Deus. Se esse Deus descer fogo do céu, ele é Deus. Depois eu vou fazer a mesma coisa com o Deus de Israel. E diz a Bíblia que os profetas de Baal oraram ao seu Deus, clamaram, se retalharam, se cortaram, descia sangue sobre o seu corpo e oraram até o meio-dia. Só que não houve fogo, não houve, como nós lemos, não houve resposta, não houve voz, nem atenção alguma de Deus. Porque Baal não é Deus. E depois Elias faz a mesma coisa. E quando eu leio esse texto, eu aprendo algumas coisas, né? Às vezes, nós estamos assim, clamando de forma errada. Talvez até clamando por propósitos ou ao Deus errado. Mas como que eu clamo ao Deus errado? Às vezes eu não quero que Deus seja glorificado. Eu quero que eu seja honrado. Enfim, o meu propósito é diferente. E Deus sempre é um Deus caçador de glória. Tudo que acontece na minha ou na sua vida tem que ser para a glória de Deus. Então, parece que Deus não fala mais. A gente entra seco e sai mais seco ainda. Parece que a gente tem uma terra seca. E eu pergunto, por que Deus não fala mais? Vamos ao versículo 28. Deixe sua Bíblia aberta ali onde a gente lá. Diz assim no versículo 28 o texto de 1 Reis 18. E eles clamavam a grandes vozes. Algumas versões dizem, clamavam, gritavam alto, né? Então a primeira lição que Deus nos ensina, nesse versículo aí,
é que se nós continuarmos com os mesmos hábitos, nada vai mudar, só haverá sofrimento e frustração. Já dizia o Einstein que se eu quero resultado diferente, eu preciso fazer coisas diferentes. Se eu fizer a mesma coisa, eu vou conseguir a mesma coisa. Isso é uma lei da semeadura e colheita. É uma lei espiritual. Então, se eu semeio isso a tanta quantidade, eu vou colher a mesma quantidade. E assim no mundo espiritual também. Se eu faço a mesma coisa, se eu quero estar mais perto de Deus e eu continuar com as mesmas coisas, eu vou estar no mesmo nível espiritual. Então, não adianta só fazer barulho, porque ele diz que eles clamavam a grandes vozes. O barulho é que nem uma carroça vazia. Tem uma história que o netinho passou 2 carroças. Uma carroça estava cheia e não fez barulho algum. Só passou lá. Daqui a pouco passou uma segunda carroça vazia. E fez um monte de barulho. Só que antes de passar essas 2 carroças, a mãe dele brigou tanto com ele, e encheu tanto o saco do menino, que o menino ficou triste e chegou lá para o vovô e disse: vovô, a mãe só pega no meu pé, né? Só briga comigo, eu não sei mais o que eu faço para agradar a mamãe. Mas ao contrário, o meu pai tá sempre tem algo para me consolar, eu não sei por que isso acontece. Aí o vovô trouxe ele para fora e ele mostrou aquelas 2 carroças, uma carroça cheia e uma carroça vazia. Ele disse: você viu meu netinho, a carroça cheia, ela não faz muito barulho, ela faz o que tem que fazer sem muito alarde. A carroça vazia só fez barulho, mas ela está vazia. A tua mamãe talvez está vazia, ela precisa ser enchida com mantimento, com as palavras de Deus, com as coisas de Deus. E o teu papai está cheio. E assim são as pessoas. Às vezes grito, berro, esperneio, mas se tiver vazio de Deus, não adianta nada. E aqueles profetas de Baal berravam alto, choravam, faziam barulho, diziam palavras sem sentido. E o que é isso? Orar por orar, berrar por berrar, falar alto por berrar, não adianta nada. A Bíblia diz, mas a Bíblia diz: clama a mim e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. É verdade. Mas o clamar, ali na Bíblia do hebraico, quer dizer bradar com alta voz e toda a sua alma. Ou seja, tem que ter um sentido quando você clama. O que é a alma? A alma é o que está dentro de você. É as tuas emoções, o que você sente. Então, se você falar alto, você tem que falar com a sua alma, não com a sua raiva, com a sua revolta, com aquilo que está te incomodando externamente. Tem que ser o que está te movendo internamente. Aleluia. Então, os profetas de Baal só faziam barulho. Então, fazer barulho, orar alto, com vã repetição, mas sem sinceridade de coração, não adianta nada. Diz ali também, se retalhavam. O que é a retaliação? Retaliação, eles se cortavam, literalmente. Faziam derramar sangue. E quando a gente fala de retaliação, vai ter retaliação, vai ter vingança. Não é isso que a gente diz? Às vezes, nós queremos que Deus nos atenda por vingança. Para mostrar para o outro que a gente também é abençoado. Para mostrar para o outro que Deus está conosco. Você é capaz de pegar e dizer: não, mas eu li o Salmo 58. E Davi falou assim no Salmo 58. Que quebrem os queixos deles. Que eles se derretam como lesma. Que eles não vejam a luz da alva. Davi disse isso. Mas na época ele estava afrontando Deus vivo. Então, às vezes você pega uma palavra da Bíblia para justificar o teu propósito. E Deus conhece o teu propósito do coração. Se for para te abençoar, não é para mostrar para o outro que tu és abençoado. Primeiro é para Deus ser glorificado, aleluia. Porque quando a gente fica tentando impressionar os outros, a gente jamais vai impressionar Deus, se é que fosse possível impressionar de Deus. Mas Deus quer sempre um coração amoroso, um coração para mostrar que Ele é Deus. Os profetas de Baal queriam corromper mais o povo, então eles se retalhavam. E às vezes, se retalhar, ou seja, lançar farpas. Aqui eles se cortavam com espada, com lancetas. E às vezes é isso, você começa a tirar
farpa, lança, espada, não a palavra, mas que fere os outros. Você diz palavras que machucam, que humilham as pessoas, ou eu posso dizer isso também, que machuca, que humilha, só por causa do meu orgulho. E muitas coisas na nossa vida são orgulho e vaidade. Salomão já dizia isso. Ele aprendeu isso no fim da vida, quando ele escreve o livro de Eclesiastes. Tudo é vaidade. A vaidade coloca o homem num pedestal e depois ela faz ele cair de si mesmo no pedestal. Muitas coisas eu e você queremos só por causa da nossa vaidade, do nosso orgulho. E isso fez com que Lúcifer saísse do céu e fosse o demônio, o príncipe das trevas hoje, por causa do orgulho, da vaidade e da inveja, claro. E já gera inveja também. Também eu vejo aqui, continuando o texto, que eles clamavam com outras vozes, ou seja, gritavam, se retalhavam com facas e lancetas, conforme o seu costume. Ou seja, seguir regra por seguir não nos aproxima de Deus. Costume, o que é um costume? Eu fazer porque eu me acostumei assim. Eu tenho esse hábito. Existem bons hábitos e existem maus hábitos. Agora, eu fazer as coisas no piloto automático é ruim, porque às vezes eu nem sei o que eu estou fazendo. E às vezes acontece isso conosco. A gente é muito fácil de entrar no piloto automático, eu sempre digo isso. Muitas vezes, você lembra quando aprendeu a dirigir? Você olhava, hoje os carros já mudaram um pouquinho, mas na época, né? Você olhava, tem 3 retrovisores, tem 3 pedais, né? Ainda tem uma marcha e tem 5 marchas, né? Mais a ré ainda. Como é que eu vou conseguir olhar para frente, olhar pelos 3 retrovisores, né? E dirigir esse carro? Mas eu não tenho condições de fazer tudo isso. É muita coisa para eu aprender. Não era isso que você dizia? Hoje, você vai lá, ainda fala no celular, dirige, passa a marcha e se bobear, cumprimenta mais alguém. Não é verdade? Por quê? Porque entrou no piloto automático. Hoje até os carros automáticos nem tem mais, você só bota para frente, para trás, ali está tudo certo, né? E o neutro, né? Mas enfim, e o cérebro, ele faz isso. O cérebro, ele é programado para facilitar a tua vida. Só que às vezes, a gente vira um religioso. A gente vem na igreja porque... qual é o culto? Meu culto é domingo de manhã, meu culto é domingo à noite, meu culto é segunda-feira. E a gente vem como um religioso. É que nem a história de um homem que ele trabalhou 25 anos numa funerária. Então ele era motorista de funerária. Ele pegava todos os dias, aliás, quando morria alguém, ele transportava, fazia o translado do falecido da capela mortuária até o cemitério. E um dia aquela funerária passa por dificuldades, ele sai da funerária e ele arruma um emprego como taxista. Então ele pega o táxi e começa a dirigir. E o passageiro percebe que aquele homem é muito calado, não fala nada. Por quê? O defunto não conversava com ele, obviamente, né? E esse homem, o caroneiro ali, chega e coloca a mão no ombro do taxista. Imagina o que aconteceu. O taxista entrou na calçada, bateu lá, né? Se atrapalhou todo, né? E quase bateu. E o passageiro perguntou: o que aconteceu? Ele disse: meu amigo, eu pensei que eu estava dirigindo o carro de funerária ainda, né? Então, o que aconteceu? Ele estava no piloto automático. Ele achou, claro, que era o defunto que ressuscitou ali, colocou a mão nele, e ele se atrapalhou todo, porque na ideia dele, ele estava dirigindo um carro de funerária ainda. E às vezes nós somos assim. Fazemos as coisas por costume, não por direção de Deus. O costume é bom em algumas coisas, e outras coisas nos coloca no piloto automático. E vir no culto só porque, é porque eu tenho que vir, porque senão Deus não vou, a semana não vai ser boa. A tua semana vai ser boa, sim. É importante você vir no culto para ouvir Deus falar, mas é mais importante ainda você vir no culto para adorar o Senhor, aleluia. Não como um costume, mas algo que você vem por prazer, aleluia. E também, continuando o texto, diz assim: eles derramaram sangue sobre si. Ou seja, quando nos apercebemos, traremos sangue sobre nós mesmos. Isso significa sofrimento, uma alma doente, dor, frustração, e gera dúvida, descrença, e talvez vai fazer até alguns tormentos amargos pela vida. Diz ali que os profetas de Baal, eles derramaram sangue sobre si. Ou seja,
eles acharam que era o sangue deles sobre aquele sacrifício que ia fazer o Baal responder. Quando na verdade, nós sabemos que o sangue que faz diferença é o sangue de Jesus. Deus não quer mais que eu e você soframos. Deus quer que eu e você sejamos alegres. Só que o jeito de Deus nos tratar é um pouco diferente, que a gente já vai chegar lá. Então, muitas vezes nós vivemos numa crença de antigas religiões que a gente precisa sacrificar. Permita-me falar aqui, aí chega na quaresma, com todo o respeito. Agora eu não vou comer carne. Agora eu não vou fumar. Agora eu não vou beber na quaresma. Passou a quaresma, eu vi tudo igual. Gente, a mudança tem que ser progressiva, não temporária. A mudança que é verdadeira é uma mudança progressiva. Eu mudo para melhor, não é verdade? Se ela é temporária, tem alguma coisa errada? Eu estou querendo só fazer uma média. É a mesma coisa que eu conheço alguém que tem dinheiro e na frente dessa pessoa eu sou um cara legal, eu sou um cara bom, para eu receber benefício lá. Quando ele vira as costas, acabou. Eu não oro mais por ele, eu nem sei mais quem ele é ou quem ela é. Então, eu estou com interesse. Então, a mudança tem que ser progressiva. E versículo 29 diz assim: passado ao meio-dia, olha só, o que significa isso? A vida passa muito rápido. E às vezes, se nós não acertarmos nossos caminhos, nunca encontraremos respostas. Quando diz que eles foram de manhã até meio-dia, significa o quê? Eles ficaram fazendo a coisa errada por muito tempo. E às vezes nós somos assim. Nós ficamos fazendo a coisa errada, tentando encontrar respostas certas por muito tempo. Perderam muito tempo. Meio-dia significa meia vida, espiritualmente falando. Às vezes nós passamos anos da nossa vida dizendo assim: amanhã eu vou mudar, amanhã eu vou orar mais, o ano que vem vai ser diferente. Mas enquanto eu não tomar um posicionamento, uma atitude, o amanhã é uma coisa que eu nem sei se eu vou chegar no amanhã. O que eu preciso fazer é hoje. Deus sempre diz: hoje, se não endureceis os vossos corações, eu vou falar contigo. Então o amanhã não nos pertence. E quando nós percebemos, estamos fazendo as mesmas coisas, caindo nos mesmos erros e reclamando. E fazer o que eu gosto não é fazer o que é certo. Ah, porque eu não gosto disso. O gostar ou não gostar está ligado a sentimento. O certo ou errado está ligado à razão, a intelecto, o que a palavra diz. Então, se eu gosto ou não gosto, isso não importa. O que é importante é o certo. Ah, mas eu gosto de jejuar. Vai contar história, meu amigo. Ninguém gosta de passar fome, não. Jejuar não é bom, não. Fisicamente falando. Mas às vezes é necessário. Se eu não estou mais ouvindo a voz de Deus, se eu não estou mais sentindo a presença de Deus, se a minha carne está muito forte, eu preciso jejuar. O jejum bíblico é para matar a carne, é para você ser mais espiritual e menos carnal. Nem é para propósito. Às vezes até na Bíblia tem alguns, mas o principal propósito do jejum é principalmente você fortalecer o teu lado espiritual. Ah, eu gosto de orar 3 horas. Você não gosta não, a tua carne não gosta não. Depois que você começa a orar, o teu espírito te convence que ele é bom. Mas nos primeiros minutos, a vontade é de parar logo. Então, a gente precisa entender que não é o que eu gosto ou deixo de gostar. O certo não está ligado ao que eu quero ou não quero. O certo está ligado ao que a palavra diz, aleluia. Ah, eu quero emagrecer, mas eu não quero fazer regime. É fácil fazer regime? Não, o legal é comer aquelas coisas boas, tudo. Tá? Só que, às vezes aquele alface, aquela coisa não é tão bom, mas é o certo. Então, quem é maduro espiritualmente falando, ele não faz porque gosta ou deixa de gostar. Ele faz porque é o certo, o que a palavra diz, aleluia. Então, continuando aqui, eles, no versículo 29, eles profetizaram. Agora, profetizar sem crer, falar a palavra de Deus sem acreditar nela, não adianta. Eu preciso falar e crer. Ah, porque
meu dia vai ser uma bênção, mas eu saio daqui do culto e já diz, ai meu Deus, como é que vai ser hoje? Será o que eu vou fazer? E eu já começo a anular tudo. A lei espiritual é você que coloca na sua vida segundo a palavra de Deus. Se você se falar segundo a palavra, você coloca uma lei espiritual. E só quem pode quebrar essa lei espiritual é você mesmo. É a mesma coisa que você orar, ô Senhor, né, salva o meu filho, Senhor, porque ele não sei o que. Aí ele sai lá, meu Deus, esse rapaz está perdido. Você acabou de orar e você profetizou exatamente, você matou a tua oração. Então, a lei espiritual, no mundo espiritual, são por palavras. Tudo Deus fez por palavra. Então, se você crê, você tem que manter a sua oração, a palavra. A partir do momento que você profetiza, você diz, não, ainda ele não está salvo, mas eu sei que tu tens um tempo para salvar ele. É melhor falar assim. Não é se enganar, mas é crer, porque a fé é crer no que não aconteceu. Se não é gratidão, a gratidão eu agradeço porque já aconteceu. Agora a fé é mesmo que não aconteceu. Dizer, não, o meu filho, a minha filha ainda não está, mas eu sei que o meu Redentor vive, e na hora certa, eles vão vir para o Senhor, aleluia. Glória a Deus. E diz ainda no versículo 29 ali, que eles ofertaram manjares estranhos, e isso não trouxe a resposta certa. Se você perceber, diz assim, ó, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Quando você fala por falar, faz sacrifícios que Deus não pediu, você vai perceber que não vai vir resposta. Por quê? Porque Deus está interessado. Deixa eu falar algo para você. Aprenda isso. Talvez você no primeiro momento vai dizer, o quê? Deus não tem uma bênção para você. Deus está preparando o teu coração para receber a bênção. Você não veio aqui buscar uma bênção. Talvez até você pense que veio. Mas Deus está dizendo o seguinte, eu estou preparando a bênção para você. Porque a bênção já está preparada. O que você precisa já está pronto. Talvez você não recebeu ou eu não recebi porque o meu coração não está pronto para receber. O que Deus está querendo é preparar o teu e o meu coração para receber a bênção. Então, você não veio buscar a bênção que vai te encontrar, aleluia, mas quando o teu coração estiver pronto. E, então, esses profetas, eles adoraram Baal e não houve voz nem resposta. E eu pergunto para você, às vezes a gente faz isso. A gente ora, passa metade da nossa vida orando errado, chorando na presença de Deus, adorando, e a gente não tem resposta. Por quê? Porque quando a gente não entrega as coisas na mão de Deus, está na nossa mão. E quando está na nossa mão, Deus não pode fazer. Porque Deus respeita o livre-arbítrio. É a mesma coisa que você diz assim, ó, você chama a polícia para intervir numa situação e parece que a polícia demorou, você vai lá e tenta resolver. Não vai adiantar a polícia vir, porque você já fez antes. Então, eu e você precisamos aprender a esperar em Deus. Ou a gente quer fazer um negócio, mas quer que Deus responda conforme o meu coração. E Deus nem sempre responde o seu coração. Porque o nosso coração, diz a Bíblia, que é enganoso. Agora então eu pergunto, tudo bem, Sérgio, você nos falou aqui que tem muitas coisas que a gente faz errado, e por isso que às vezes Deus não nos responde. Então como é que Deus responde? A primeira coisa que eu aprendo, aqui no versículo 30, é que para a gente ouvir Deus falar, a gente precisa reparar o altar de Deus. Diz Elias assim, ó, chegai-vos a mim. Ou seja, se Elias disse para ele chegar até ele, é porque eles estavam longe. Não precisava fazer esse pedido se ele estivesse tão perto. O que Deus está dizendo para mim e para você é o seguinte, chegai-vos a mim. Chegai-vos a mim, vós que estáis longe. Ou seja, se eu e você estivermos longe, mas como eu posso estar longe de Deus, Sérgio? Porque Deus está em todos os lugares, é verdade. Mas nós escolhemos a distância que queremos estar de Deus. Depende do tempo que eu e você damos a Deus, é o tempo de intimidade. Nós temos muito mais ou menos relacionamento com Ele. É como eu digo sempre, se eu estiver a 5 metros da minha esposa e ela sussurrar, eu não vou ouvir. Ela falou, Deus falou com a gente. Ela não deixou de falar.
Só que eu estou a 5 metros, ela sussurrou. Eu não vou ouvir. Agora, se eu estiver próximo, quase encostado, e ela sussurrar, eu vou ouvir. E é por isso que muitas vezes nós não conseguimos ouvir ou discernir a voz de Deus. Porque nós estamos tão ocupados com as outras coisas que não conseguimos ouvir o que Deus fala. Então Elias disse: chegai-vos a mim. Né? Então, o que nós aprendemos com isso? Que a gente precisa buscar mais a Deus. Tirar um tempo para Deus, ler a palavra, orar. E deixa eu falar algo para você. O pastor Gilmar, ele nos ensinou, numa das conversas que a gente teve no gabinete aí com ele, e eu até tinha dúvida quanto a isso. Tem horas que a gente chega perto de Deus e a gente não sabe nem o que dizer. Acontece com você? Acontece. O que eu vou dizer para um Deus tão poderoso, que sabe tudo, que diz o Salmo 139, que antes que a palavra chegue na minha língua, ele já conhece toda? Parece até meio monótono. Eu vou falar, mas ele já sabe, então eu não vou dizer nada. Se a gente fosse olhar pelo ponto de vista humano, antes que eu fale, ele já sabe tudo. O que adianta eu falar? Poderia pensar assim. Às vezes, a gente precisa só contemplar Deus. Deus, eu não sei nem o que dizer, mas eu só quero estar no teu lado. Eu não sei nem como orar. Eu não sei nem o que vou falar hoje. Mas, Pai, eu quero só estar aqui do teu lado. Quero só sentar aqui e sentir a tua presença. Porque eu sei que tu és um Deus grande. Eu sei que tu és um Deus que pode todas as coisas. Eu sei que tu me amas. E você só precisa dizer isso. Você não precisa falar muita coisa. Porque quando Deus fez todas as coisas, quando ele acabou no Gênesis 1:31, ele disse, e viu Deus tudo que fez, e criou o homem e era muito bom. Então, o que ele fez? Quando ele contemplou a natureza da sua criação, foi ali que ele descansou. Deus só descansou quando contemplou. Então, descansar no Senhor, muitas vezes, não é só ficar falando um monte de palavras. Às vezes, você nem fala. Você só fica lá e diz, Senhor, eu estou aqui. Eu não sei nem o que falar. O que Deus quer é uma sinceridade do coração. Não adianta você dizer assim, Deus longânimo, excelso. Você nem sabe o que é isso. Né? E você fica falando palavras bonitas, tentando impressionar Deus, como se Deus fosse se impressionar pela minha ou pela tua palavra. Deus diz assim, ai Deus, mesmo que você não saiba nem falar, eu quero uma bicicleta, Deus. Deus entende. Né? Deus não precisa nem, se você não tiver um português tão bom, mesmo que você fale errado, Deus entende, porque Deus sabe teu coração. Então, a primeira coisa que eu preciso, então, é chegar a Deus e reparar o altar. O que é reparar o altar? Reparar o altar significa se eu tenho que reparar alguma coisa, é porque não está certo. Eu só chamo alguém para consertar alguma coisa na minha casa quando tem alguma coisa errada. Então eu preciso reparar a minha vida. Se tem alguma coisa errada, você precisa reparar. Eu preciso reparar. E diz que o altar de Deus estava quebrado. Elias pega 12 pedras, segundo as 12 tribos de Israel, e repara esse altar. Então, reparar significa trazer a presença de Deus. E altar quebrado significa que precisamos nos consertar. E consertar significa renovar a aliança. Ou seja, eu preciso, todos os dias, renovar a minha aliança com Deus. Dizer, Senhor, obrigado, porque tu me escolheste. Eu sou teu e tu és meu. Tu és o meu Deus. Mas eu já fiz uma vez lá. Verdade, aquela valeu. Mas de vez em quando você erra, você quebra a aliança, você peca, pisa na bola, você precisa renovar sempre a aliança com Deus, dizer, Senhor, eu vim para te servir, eu estou. Mas Deus não precisa. Claro que não precisa, mas eu preciso. Porque para você acreditar, eu preciso falar. Se eu não falo, você não sabe. E assim, às vezes, para mim acreditar, eu preciso às vezes declarar isso. E somente um altar restaurado pode trazer o fogo de Deus. Quando Elias restaurou o altar, ele pega e coloca água sobre o bezerro, sobre o altar, sobre a lenha e sobre até os valos, os sulcos que ele fez no lado. E diz a Bíblia que desceu fogo do céu. Elias pega, se ajoelha e ora 42 palavras em hebraico. 42, não foi uma oração longa, foi uma oração curta. E com essas 42 palavras desceu fogo do céu.
A tua oração não precisa ser muito longa. A tua oração precisa ser eficaz, certa, certeira. E só vai haver um avivamento na igreja, estou terminando. Só vai haver um avivamento na igreja se houver antes um abibliamento. O que é isso, Sérgio? A Bíblia, a palavra. Sem a palavra, não há avivamento. Sem Deus falar conosco, a gente não tem direção. Se não tem direção, nós estamos perdidos. Se estamos perdidos, nós não sabemos onde estamos e quem somos e onde chegaremos. Então, o que vai nortear a nossa vida é a palavra. Porque eu sempre digo, a palavra educa, a palavra instrui, a palavra corrige, a palavra exorta, a palavra limpa, a palavra é luz, a palavra é reluz, a palavra é ouro, a palavra é tesouro, a palavra é prata, a palavra é alimento, a palavra é suprimento, a palavra é mantimento, a palavra é pão, a palavra é água, a palavra é maná, a palavra é mel, a palavra é flecha, a palavra é capacete, a palavra é cinturão. Aleluia. A palavra exorta, a palavra corrige, a palavra transforma, a palavra forma, a palavra reforma, a palavra tira um homem do pecado e faz ele enxergar quem ele é diante de Deus e coloca ele diante de Deus. Eu não sei como é que você está, como você está o teu relacionamento com a palavra. Deus fala todo dia? Fala. Mas como que eu vou saber que é Deus que está falando? Se eu pegar e ler a Bíblia como livro histórico, nunca vai falar comigo. Agora, se eu orar, primeiro, como é que eu faço? Não estou dizendo que tem que ser exatamente a minha fórmula, mas eu sempre procuro orar e dizer, Senhor, me dá uma direção para hoje. Eu sei que o culto já falou isso, obrigado, então a direção para hoje é aquela que o culto falou. Mas hoje, para amanhã ou para esse momento, o que eu devo fazer? E o Senhor abre uma palavra. E, por exemplo, eu vou abrir lá o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu tenho que entender que nada vai me faltar, mas que toda a palavra, antes de uma promessa, tem um mandamento, tem uma ordem. Para que nada me falte, o Senhor tem que ser o meu pastor. Se o Senhor é o meu pastor, eu preciso ser a sua ovelha. Se eu sou a sua ovelha, eu preciso obedecer. Se eu sou a sua ovelha, eu preciso ouvir a sua voz, entender quem é o meu pastor. Então, eu preciso meditar naquele versículo, porque se eu ler por ler, eu nunca vou entender a Bíblia. Então, quando eu leio um versículo, que seja, leia 1, 2, e diz assim, ó, o Senhor é o meu pastor. Se é Senhor, eu sou servo. Se Ele é pastor, eu sou ovelha. O que uma ovelha faz? O que o Senhor manda para o seu servo? Então, é assim que se entende o que Deus quer falar, meditando. Por isso que, quando Josué assumiu o lugar de Moisés, Deus falou assim, medita dia e noite na palavra. Não é ler, medita. Você só vai entender a palavra se você meditar. E como é que é meditar? Pegar palavra por palavra e tenta entender o que ela é, o que ela está dizendo. E assim Deus vai falando coisas ao teu coração que só o Espírito Santo pode dar. E talvez você esteja se sentindo assim, parece que Deus não fala mais. Parece que existe muito barulho, muitos questionamentos. Às vezes parecemos até que só trocamos de igreja. Fomos para aquela, não estava bom, vou para outra, não está bom. Viramos religiosos e estamos frustrados. Nós sorrimos aqui na igreja, falamos a paz do Senhor ou a paz, mas na verdade a gente está sem paz. A gente diz que Deus é bom, mas no fundo parece que Deus não é tão bom para a gente. Por que isso? Porque estamos cheios de dúvida e é tempo de chegarmos a Deus. Talvez você sente assim. Para você é prova, para Deus é treinamento. Para Deus, quem está chorando é que está feliz. Como assim? Felizes os que choram, porque serão consolados. Só chega à terra prometida quem passa pelo deserto. Só é santo quem renuncia a si mesmo. Dentro dos teus problemas estão as promessas. Dentro das dificuldades estão os teus propósitos. Como vou conhecer um Deus que exalta se eu não for humilhado? Como eu vou conhecer um Deus que abre porta
se eu não tiver porta fechada? Como eu vou conhecer um Deus que cura se eu não ficar doente? Como eu vou conhecer um Deus que levanta se às vezes eu não estiver lá no chão? Como eu vou conhecer um Deus bom se às vezes eu não vi o que é o mal? O Deus não permite o mal para você sofrer. Deus permite o mal para te fazer bem. Como assim? É isso mesmo. Às vezes Deus permite o mal para você crescer. Só cresce quem desce. Só é exaltado quem se humilha. A ótica de Deus é diferente da minha e da tua ótica, aleluia. Deus enxerga as bênçãos do céu. Nós enxergamos as bênçãos de baixo para cima. Deus enxerga as bênçãos de cima para baixo. A bênção está pronta. Aleluia. Como eu vou conhecer um Deus de milagre se não tiver algo impossível na minha vida para acontecer? Eu quero te convidar a ficar de pé. Aleluia. Eu não sei como é que está a tua vida. Eu não conheço você intimamente, mas Deus conhece. Eu não vou te chamar aqui para ficar aqui na frente, não. Eu vou orar por você mesmo. Eu creio que, assim como Deus ministrou meu coração nessa semana, e parecia que Deus não falava mais comigo. Confesso para vocês, eu também sou humano. Tem hora que eu orava e eu não sentia mais Deus. Senhor, minha oração está sendo vã. Eu não tenho... Deixa eu falar algo. A fé não é pelo sentir ou deixar de sentir. A fé é pelo crer. Porque sentimento muitas vezes está baseado em emoções. Mas a fé está baseada numa convicção. É diferente. Então, eu não sei como é que está a tua vida. Talvez você está passando por um momento difícil na tua vida. Esse momento difícil que você está passando, eu sinto virtude de Deus agora. É justamente o preparar de Deus para uma grande vitória. Tem promessa que Deus te fez, que parece que não vai mais se cumprir. E você até desistiu delas. Mas o Deus das promessas, antes da promessa existe a obediência, o mandamento. Como eu falei antes, dentro dos problemas estão as promessas. Você só está passando por esse problema porque tem promessa. Se você não tivesse promessa, não precisaria passar por isso. Porque Deus, antes de te dar a bênção, Ele te prepara para a bênção. Quero orar por você. Papai, eu não sei como é que estão os meus irmãos, Pai. Senhor, eu me ajoelho aqui, Senhor. Eu me humilho, Senhor. Porque, Senhor, eu não sou melhor do que eles. Nós estamos no mesmo nível, Senhor. Nós acertamos. Nós erramos, Senhor. E tem dias, Senhor, que parece que a gente é um hipócrita. O inimigo tenta dizer: o que você está fazendo na igreja? O que você está fazendo? Olha só como é que está a tua vida. Vem problema de cá, vem problema de lá, é acusação daqui, é acusação de lá, é calúnia de um lado, calúnia de outro lado, e tenta colocar em dúvida a nossa fé. Senhor, mas eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei, Senhor, que não é o que os homens falam a meu respeito que vale, mas é o que a tua palavra diz, Senhor. E eu sei que os meus irmãos também passam pelas mesmas situações. Ah, Espírito Santo, Tu és o Deus do consolo, Tu és o Deus da palavra, Tu és o Deus quando tira a gente do inferno. Não é para a gente perecer no meio do deserto, no meio do caminho. Deus, eu oro, Senhor, para um avivamento nesses dias, Pai. Ora, caxibicandaraias. Pai, eu lembro, Senhor, que quando nós começamos no Evangelho era diferente, mas não é porque o Deus é diferente, é que nós mudamos, Senhor. Porque ninguém amadurece sorrindo. Ora, acaba, xemendacaias. Às vezes nós choramos, mas não é para nós ficarmos tristes, é porque é um amadurecimento da parte de Deus na nossa vida, Senhor. Oh, Espírito Santo,
começa a ministrar nos nossos corações, Pai. Aquele que não sentia mais a Tua presença, Deus. Será que Deus não fala mais? Será que Deus não esqueceu da gente? Deus ainda está falando. Deus ainda está ministrando. A mesma palavra que Ele te falou ainda está valendo. A palavra ainda é a mesma. O Deus ainda é o mesmo. Talvez eu e você já não sejamos mais os mesmos. Mas hoje Deus está dizendo para mim e para você: eu quero falar contigo. Ora, Kabashimikandaraya. É tempo de reparar o altar. Chega de enganar a si mesmo. Porque o pior engano é o auto-engano. É quando a gente diz que está tudo bem, mas a gente não crê assim. Mais importante do que dizer que está tudo bem é crer que está tudo bem. Aleluia, Senhor. Oh, Espírito Santo, começa a ministrar, Senhor. Talvez tem gente passando aqui por problemas, Senhor, de enfermidade. Tu continua sendo Deus da cura. Talvez tem gente passando aqui, Senhor, o problema no casamento. Tu ainda continua sendo Deus dos relacionamentos. Talvez tem gente passando, Senhor, por problemas, Senhor, financeiros. Tu continua ainda sendo Deus da prosperidade. Talvez tem gente passando aqui por problemas de dúvidas, descrenças. Tu és o Deus, Pai, o Deus que coloca uma fé, Senhor, na nossa vida. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, Senhor. Que essa palavra seja como uma flecha, Senhor, que atinja o alvo. E que esse alvo seja o nosso coração, Pai. Oh, Pai, talvez tenha gente aqui como terra seca. Oh, Deus, seja uma chuva, Senhor, para inundar essa terra seca, Pai, para dar fruto a 30, 60 e 100 por um, Pai, em nome de Jesus. Vamos adorar a Deus.